O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: Ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Lança o teu cuidado, a tua ansiedade sobre o Senhor, e ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo de número 55, versos 4 a 8, 17 e 22. Mas quem é este homem, complexo em suas emoções e espiritualidade? Quem o criou? Qual a sua constituição e dimensão? De onde veio? Para onde vai? A antropologia bíblica responde: corpo, alma e espírito. É um estudo panorâmico das Escrituras sob a perspectiva da antropologia teológica a respeito do homem, a sua constituição, a sua queda, a regeneração e seus efeitos, bem como a redenção e os seus eternos benefícios em Cristo, ou seja, a transformação do corpo, a ressurreição e o arrebatamento da igreja, conforme o apóstolo Paulo nos relata em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 52 ao 54. No entanto, este ser humano, ele foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando o seu propósito e dignidade única na criação. E como templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6 e 19, este corpo necessita de cuidados especiais, bem como produzir as virtudes do fruto do Espírito, lá de Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, para um viver equilibrado e saudável. Entretanto, as doenças psicossomáticas, um pedido de socorro da alma, tem aumentado em nossa geração. É preciso cautela, discernimento para observar quando os problemas emocionais decorrem de causas naturais, da vida cotidiana, o social, o conjugal ou o espiritual. Todavia, a forma indiscriminada do uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos sem levar em conta a verdadeira origem dos problemas emocionais pode agravar mais ainda a situação. O salmista, na sua introspecção, na sua alma, nas suas emoções, ele recorre ao Criador nos Salmos 42 e 11 e interroga a sua alma e diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42 e 11. A seguir, a lição de número 1. O homem, corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Aqui no Ruas EBD. Logo após a vinheta, não saia daí. A paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição de número 1.
O homem, corpo, alma e espírito. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2025, com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista é o pastor Silas Queiroz. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. Gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, seu like e comentário, bem como as vossas orações nesse projeto. E lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides e esboço desta aula estão disponíveis gratuitamente em PDF. Os links estão abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da sua aula. Meu muito obrigado, Deus abençoe. Na sequência desta videoaula, no trimestre passado, nós estudamos sobre a igreja em Jerusalém, a igreja modelo, e aprendemos muito em relação a todo aquele contexto da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. E agora, nesse trimestre, nós veremos a antropologia bíblica. E nesta feita a lição de número 1, Homem, Corpo, Alma e Espírito, lição que será estudada presencialmente no dia 5 de outubro de 2025. Gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos e professores, coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. Como já dizia o saudoso mestre e pastor Antônio Gilberto, que a Escola Bíblica Dominical, em sua plena atividade, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Aleluia. Já indo para o nosso texto áureo, que está em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo, aqui no texto áureo, ele faz uma oração aos Tessalonicenses que abrange toda as facetas do antropo, desse homem, desse ser humano, de dentro para fora, do interior para o exterior. Ele começa primeiro no espírito, a parte mais interna do ser, que conecta com Deus, que nos mantém a comunhão com Deus. Depois ele vem para a alma, a sede das emoções, o intelecto, o pensamento e a vontade, e depois o corpo, o invólucro da alma, do espírito, a parte material, a matéria, o aspecto físico, a forma como agimos aqui nesse mundo como ser social. E a oração do apóstolo Paulo, aqui no texto áureo, expressa os aspectos presente e futuro da obra da salvação. A santificação e glorificação é que todas essas dimensões do ser humano, ele intercede, ele pede que sejam preservadas em integridade, sejam conservados irrepreensíveis para o arrebatamento da igreja. A verdade prática diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Isso me faz lembrar da primeira carta de Paulo, no capítulo 10, versículo 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa,
aqui nesse mundo com seu corpo, alma e o espírito, tudo que você for fazer, fazei para a glória de Deus. Os objetivos desta primeira lição são três, de acordo com os respectivos tópicos da lição. Primeiro, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Segundo, ensinar a diferença entre a alma e o espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em alguma dessas áreas, seja no espírito, na alma e no corpo, pode afetar o funcionamento equilibrado desse ser tricotômico. A palavra-chave da lição 1 é tricotomia. Mas o que vem a ser esta palavra tricotomia? A tricotomia na teologia bíblica é a crença de que o ser humano ele é composto de três partes distintas e separáveis: o corpo, o físico e material, a alma, o emocional e intelectual, e o espírito é a faculdade de relacionar com Deus. É a parte imaterial do homem que nos liga, que nos mantém a comunhão com Deus. A base bíblica para essa visão é o textuário da lição 1 Tessalonicenses 5:23, que menciona a santificação do espírito, alma e corpo. E em Hebreus 4 e versículo 12, menciona a separação entre a alma e o espírito, na capacidade da palavra de Deus penetrar até a divisão de ambos. Em continuação, a leitura bíblica em classe desta lição está em Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, versos 28 e 27, bem como Gênesis 2, 7, 18, 21 ao 22. A leitura bíblica em classe pontua o contexto da criação, destacado aqui na introdução da lição, em que mostra-nos o verdadeiro significado do ser humano e o seu propósito. Veja bem, Deus criou o ser humano de forma especial, com um propósito muito especial, conforme Gênesis 1, versos 27 e 28, como um ato do coroamento da criação. E fez isso de maneira sublime, distinta em relação a todos os demais animais e seres viventes. E nos dotou com liberdade, autogoverno, autodeterminação, racionalidade, vontade, sentimento. São características desse antropo, são características humanas intransferíveis, dotada pelo Criador. Percebe-se que, muito além das expressões de Gênesis 1 e 24, haja, ajuntem-se, produza, do qual foram criados os animais e o mundo em sua volta, o homem. Veja bem, o homem é o resultado de uma ação divina, pessoal e plural da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e 26. E domine sobre os animais. A sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Gênesis 2 e 7. Assim o homem tornou alma vivente, assim o homem tinha plena comunhão com o nosso Deus.
até entrar em cena o cenário da queda. Entretanto, entretanto, o cenário estava perfeito até ali e foi alterado com a queda, a desobediência de Adão e Eva, em que a serpente foi um instrumento de Satanás para enganá-los, conforme Gênesis no capítulo 3, versos 1 ao 7. Vejamos esse contexto da queda desse antropo, desse homem, e o que isso trouxe de consequência no mundo espiritual, no mundo material para as nossas vidas. Queda e redenção, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz assim: a queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou a indicação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade. Não há um justo sequer. Romanos, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: todos pecaram e destituídos, afastados da glória de Deus. Romanos 3 e 23. A natureza moral foi interrompida e o coração humano tornou-se enganoso, perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, são inimigas de Deus e escravas do pecado. Veja a consequência da queda. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição deste ser tricotômico. O pecado, a corrupção do gênero humano atingiu o corpo, a alma e o espírito, conforme nós lemos em Isaías no capítulo 1, versos 5 e 6, que diz: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isso prejudicou todas as faculdades, quais sejam o intelecto, a emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada. Foi, no entanto, desconfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. É o que estudaremos nesse trimestre. Corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. É o que veremos dentro desse viés da antropologia teológica. No entanto, para aniquilar os efeitos da queda trazido pelo pecado através do primeiro Adão, Cristo, o último Adão, conforme Romanos, no capítulo 5, versos 12, 18 ao 19, como homem perfeito, consumou na cruz a obra da redenção suficiente para restaurar a imagem de Deus no homem por inteiro. Leiamos o texto de 1 Coríntios 15 e 57, que diz, quando esse processo acontecer na sua plenitude, quando isto que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Já em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 18, diz assim:
Paulo considera este processo da regeneração e santificação, dizendo: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Já em Efésios 4:13, ele conclui esta transformação até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. A seguir, o primeiro tópico da lição, a tricotomia humana. É rapidinho, não saia daí. O primeiro tópico, a tricotomia humana. O primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro, doutrina e teologia. Segundo, a tríplice natureza. E terceiro, o físico e espiritual. A tricotomia humana, à luz da Bíblia Sagrada, compreende que Deus, sendo um ser trino, criou o homem como um ser tríplice, isto é, composto de corpo, alma e espírito, conforme 1 Tessalonicenses 5:23 e também Hebreus 4:12. A partir desse pressuposto, não consideramos outras teorias ou outras heresias como o monismo e o dicotomismo, mas como efeito de refutá-las, vamos pontuar. Para os monistas, o homem é um todo, uma só parte, uma unidade indivisível, ou seja, não existe parte material e imaterial para os monistas. Não existe alma ou qualquer parte do ser humano que sobreviva à morte. Já os dicotomistas consideram que o homem é constituído de 2 partes, uma material e a outra imaterial, mas não admite que o imaterial seja composto de alma e espírito, pois os dicotomistas acreditam que a alma e o espírito sejam as mesmas coisas, uma coisa só, apenas com expressões sinônimas. No entanto, veremos o que a Bíblia Sagrada nos diz dentro da doutrina, dentro da antropologia bíblica e também a nossa declaração de fé. Doutrina e teologia, primeiro ponto do primeiro tópico. A doutrina do homem, este ser tricotômico, é conhecida na teologia sistemática como antropologia bíblica ou antropologia teológica. Este estudo da antropologia teológica leva em consideração as demais disciplinas teológicas em sua volta, como teotologia, a martiologia, cristologia, soteriologia e escatologia. É o que aprofundaremos no decorrer dessas 3 lições que vão abordar de forma superficial ou mais profunda essas teologias próximas da antropologia teológica, pois o seu campo de estudo ao longo desse trimestre vai englobar a criação, a queda, a regeneração e também a redenção eterna. Mas antes de prosseguir no estudo da antropologia bíblica, é importante conceituar a antropologia e considerar a sua área de atuação como ciência, formada dos vocábulos gregos anthropos, quer dizer homem, e logia, estudo. A antropologia foi organizada como uma área científica com o objetivo de estudar o homem nas suas vivências, considerando o seu aspecto organizacional, na sua visão social, na sua
vida social, cultural, linguística, os seus hábitos, costumes, tradição. Ou seja, a antropologia é ciências das culturas de toda a humanidade. Entretanto, no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem criado por Deus, desde a sua origem, a constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as suas consequências, o plano redentor e a eternidade. O segundo ponto diz assim: a tríplice natureza desse antropo, desse ser tricotômico. A teologia utiliza o termo tricotomia para estudar, para tratar da tríplice constituição do ser humano: corpo, alma e espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O homem é um ser tríplice. Deus, que é trino, criou o homem como um ser tríplice, isto é, composto de espírito, alma e corpo. O Deus trino, isto é, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, imprimiu a sua semelhança na formação do homem. Também Jesus, quando se fez homem, ele recebeu um corpo. Hebreus 10:5. Também recebeu uma alma. Mateus 26:38. E também recebeu um espírito. Lucas 23:46. Diversos textos bíblicos, além do texto áureo de 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, fazem referência aos três elementos constitutivos do ser humano. Ainda nesse contexto da tríplice natureza humana, veremos algumas referências bíblicas para fundamentarmos a nossa compreensão e entendimento neste estudo. Daniel 7:15 diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbam. E Daniel faz a referência ao seu espírito dentro do corpo. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende os céus e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, esse espírito, a parte mais íntima que nos conecta com Deus, foi ele que formou dentro do homem. Já em Mateus, no capítulo 10 e versículo 28, é muito lindo esse texto, que diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, aquele que constituiu, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. O homem natural, ele consegue atacar o corpo, ele consegue nos prejudicar no corpo, mas o nosso tribunal, em relação às nossas decisões, devemos temer primeiro a Deus, pois é Ele que pode decidir a nossa eternidade, céu ou inferno. Lucas, no capítulo 23 e versículo 46, diz o texto: e clamando Jesus com grande voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Olha o texto que nós pontuamos, que o próprio Jesus também recebeu o Espírito, e no momento em que ele se entregou à morte, ele devolveu o Espírito ao Pai e expirou para cumprir o projeto da obra da salvação, cravando na cruz o pecado que era contra nós. Já em Lucas 24, 37 ao 39,
E eles, espantados, os discípulos, e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que zombam? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés. Quem sou eu mesmo? Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Aí o Senhor Jesus esclarece naquele momento de temor e medo dos discípulos e ele explica para eles: olha, um espírito não tem carne e nem osso, mas como vocês podem ver, eu tenho. E Jesus, naquele corpo glorificado, se apresenta para eles dessa forma tríplice na constituição divina. Já em João 12, 27, diz assim: agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas para isto vim a esta hora. A oração de Jesus com a sua alma angustiado naquele momento. Já em Mateus 26 e 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Percebe-se que o ser humano ele foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando o propósito, a dignidade única da criação. E conforme o mapa mental ao lado, a tríplice natureza do homem. O espírito, o pneuma, ele é o homem espiritual, conforme 1 Coríntios 2 e 13. E no espírito é que acontece o discernimento, a esperança, a adoração, a oração, a fé. É no espírito que nos conecta, que nos coloca em comunhão com o Criador. O homem espiritual é um homem regenerado, experimentado ou espiritualmente maduro. Já a alma, a psique, é o homem natural, conforme 1 Coríntios 2 e 14. E é na alma que desenvolve a vontade, o sentimento, a imaginação, a consciência, a razão. E o homem natural, que pode ser o indivíduo em estado natural, sem o Espírito de Deus, o homem ainda não regenerado. E o corpo é o soma, o homem carnal, 1 Coríntios 3 e 13, em seus 5 sentidos. O corpo, a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. É o homem carnal, aquele que ainda não é maduro espiritualmente, falando que vive apenas pelos sentidos do seu corpo. Já nesse segundo mapa mental, dentro desse ser tricotômico, me faz lembrar a referência de Mateus 26 e 41, onde Jesus disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O interessante é que o espírito é a direção espiritual, é o nosso discernimento espiritual, é a consciência interior do homem, é a consciência espiritual. A alma é praticamente o sentimento, a vontade, o intelecto. A alma é a sede das emoções, o controle dos sentimentos. E o corpo são os 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Mas quando eu olho para isso, quando é que esse espírito que foi desconfigurado com a queda, esse espírito que estava morto, quando é que ele foi vivificado? Quando é que esse homem foi religado à religião, religare na comunhão com o Senhor? Aí quando você olha para João 3 e 6, Jesus com o diálogo com Nicodemos sobre o novo nascimento, o Senhor disse assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu, Senhor, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Não, Nicodemos, não é isso. Você tem que ser gerado novamente pela água e pela palavra. Isso é um novo nascimento no seu espírito. Assim, conforme Romanos 8,16, o Espírito Santo vai testificar com o meu espírito que agora, regenerado, recém-nascido, eu sou filho de Deus. Aleluia. E a partir daí eu começo a frutificar as virtudes do fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. E também começo a dar manutenção na minha vida espiritual com fé e adoração dentro do equilíbrio espiritual, vivendo em santidade, a santidade posicional e progressiva, até chegar à estatura completa de Cristo. Mas, quando fala de fé em adoração, o Senhor também nos procura. Ele procura esse regenerado, essa nova criatura, esse que foi nascido de novo, gerado pela palavra. É o que o Senhor disse àquela mulher em João 4, e versículo 23, mulher, a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores, os regenerados, os nascidos de novo, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a alma? A alma é o sentimento, a vontade, o intelecto. Já posicionamos aqui do diálogo do salmista na sua introspecção que pergunta à alma: por que está desabatida dentro de mim? E o que acontece na alma? Emudece o espírito e isso aparece no rosto. É visível quando você consegue perceber uma pessoa que está abatida, um semblante caído. Isso quer dizer que a sua alma está passando por algum momento, por alguma estabilidade. E o salmista faz essa introspecção. Por que está abatido dentro de mim? Tem esperança. Eleva o seu espírito. Comunica com Deus, vai para a oração, pois Ele é a salvação. Ele é a minha face. Glória a Deus. Já em Provérbios 4 e 23 nos fala assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração. Mas esse emprego da palavra coração aqui não é esse órgão que bombeia o sangue para o corpo todo. Aqui diz o intelecto, a psique, a sua mente, sobretudo, o que se deve guardar, guarde as suas emoções, o seu intelecto, porque tudo isso procede às saídas da alma, as reações da alma, o que acontece no seu intelecto, no seu psique, referindo à alma, isso vai transbordar no seu corpo, a saída da alma. O que você maquinar, planejar de bom, de mal, isso vai ser executado pelo seu corpo, nos 5 sentidos, na visão, na audição, no olfato, no paladar e no tato. Sobretudo, guarde o teu intelecto, o teu psique, a tua mente, porque dela procede aquilo que está no íntimo do seu coração. Isso procede às saídas da alma. Isso vai dar autonomia, isso vai controlar o seu corpo para tomar uma decisão. E é nesse momento que o tribunal, o espírito, o discernimento tem que estar alinhado com a alma para tomar uma decisão sábia, equilibrada, que não venha prejudicar a sua vida. Porque a inclinação do corpo é a carne, é o pecado, é a guerra interior, são os frutos da carne, conforme Gálatas 5, 17 ao 21, que atende esse mundo físico, o mundo material. Mas quando nós conseguimos equilibrar
nessa harmonia ligado com Deus, o espírito, alma e corpo, nós estamos vivendo em novidade de vida e entenderemos o processo escrito. Olha o apóstolo Paulo em Romanos 12, e versículo 1: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação da vossa psique, da vossa alma, do vosso sentimento, da vossa vontade, o intelecto, para que vocês possam experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus. Isso vai gerar paz no seu espírito, na sua alma, e o seu corpo estará bem para a glória de Deus. Ponto 3, físico e espiritual. Em Gênesis 2:7, apresenta Deus formando o homem do pó da terra, a parte física, e sendo ele espírito. João 4:24, o Pai dos Espíritos. Hebreus 12:9, soprando o fôlego de vida, fazendo o homem alma vivente. O sopro divino é o elemento espiritual que torna o homem um ser vivente diferente de todos os animais, com uma alma racional efetiva e volitiva, que tem poder de decisão e da escolha, do livre-arbítrio. Os anjos são seres espirituais, porém, sem corpo material. Salmos 33:6 e Hebreus 1, verso 13 e 14. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, a sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele, conforme Levítico, no capítulo 17, versos 12 ao 14. Contudo, na tricotomia humana e a dimensão física e espiritual, conforme o pastor Antônio Gilberto, o nosso corpo põe-nos em contato com a matéria, isto é, com o mundo material. A nossa alma põe-nos em contato com o próximo, o mundo social. E o nosso espírito põe-nos em contato com Deus, com a esfera espiritual. Conforme a nossa declaração de fé, o corpo é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é a carne como criatura perecível, porque toda a carne é como a erva. 1 Pedro 1:24. A alma e o espírito são substâncias espirituais incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis, são os dois lados da substância não física do ser humano. O interior, o homem interior, conforme Efésios 3:16. A seguir, o segundo tópico dessa lição: qual a diferença entre a alma e o espírito? Você que é novo por aqui, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, interaja conosco com o seu comentário. Aos professores, baixe os nossos slides e esboços, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico, é rapidinho, não saia daí. Segundo tópico, a distinção entre a alma e o espírito. Esse segundo tópico se divide em dois subtópicos, a alma e o espírito. Mas o que é a alma? A alma é a sede do apetite físico, das emoções, dos desejos, tanto os bons como ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo, moral da vida humana.
A alma comunica-se com o mundo exterior por meio desse corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se, sofre através dos órgãos sensoriais do corpo. Como um dos elementos da natureza essencial do homem, do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. A palavra alma, na Bíblia, tem vários significados, a saber, o próprio indivíduo. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A pessoa e a vida, a alma após a morte. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versos 9 e 10. E o espírito humano? O que é o espírito humano? O espírito humano é uma entidade distinta da alma que às vezes é confundida com ela, porque os dois elementos são inseparáveis e de substâncias imateriais, invisíveis. É o sobrenatural de Deus. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão quando este foi criado. O espírito humano está em todos os seres humanos. O espírito está dentro do corpo, é por meio dele, o espírito, que se adora a Deus e que ele se torna também o centro da devoção a Deus quando passa a ser morada do Espírito Santo, conforme já pontuamos em Romanos 8:16, e o mesmo Espírito, referindo ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito desse ser tricotômico que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. É por meio do Espírito que mantemos a comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e também o adoramos, conforme João 4:23 a 24, e a afirmação, ele sendo o Pai dos Espíritos, Hebreus 12 e verso 9. Como entidade espiritual, o espírito é inseparável da alma. Paulo menciona essa parte imaterial do ser humano como homem interior, em contrastes com o corpo, o homem exterior. Referência bíblica de Romanos, no capítulo 7, versos 22 ao 25, e também 2 Coríntios 4, 16 e 18. O espírito não é o fôlego, como esclarece o pastor Antônio Gilberto em uma citação. A respiração é um processo para a admissão de oxigênio, para que vivam as células orgânicas do corpo. O espírito identifica o homem, a criação espiritual, e dá-lhe, entenda isso, e dá-lhe a consciência de Deus. À luz das Sagradas Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida por Deus. O Espírito usa e transmite os seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões na interação com a alma. Aleluia! A seguir, o terceiro e último tópico desta lição. Como é essa interação que acabamos de falar, desse ser tricotômico, como que se interage, como a gente consegue viver em harmonia de forma equilibrada, tanto no espírito, alma e corpo?
Nesse terceiro tópico, nós iremos explanar isso, resumir, fazer a aplicação, a conclusão, e eu quero orar por você no final. No mais, gratidão por nos acompanhar até aqui, até nesse momento do estudo. E você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com amigo, familiar e professor EBD. Lembrando que os slides e o bolso desta aula estão disponíveis gratuitamente em PDF. Os links estão aqui abaixo na descrição deste vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da sua aula. No mais, gratidão pelo seu apoio, orações neste projeto. Vamos ao terceiro tópico dessa lição e no final do vídeo eu quero orar pela sua vida, para que nós mantenhamos de forma santa, irrepreensível e equilibrada, corpo, alma e espírito, vivendo para o Senhor Jesus. É rapidinho, não saia daí. O terceiro e último tópico da lição, a interação das três dimensões, se divide em dois subtópicos. Primeiro, corpo, afetos e a somatização. E segundo, equilíbrio e saúde. Primeiro ponto, corpo, afetos, somatização. O corpo, no grego, soma, é a parte material do ser humano. Já falamos, o invólucro do espírito e da alma, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, Eclesiastes 12:7. O corpo é a sede dos sentidos, por meio das quais a alma explora o mundo exterior, ou seja, o corpo é que nos põe em contato com o mundo físico. Diante desse papel de expressão dos atributos interiores do homem, o corpo está sujeito a reações positivas e negativas, como alegria, tristeza, a coragem, o medo, prazer, andor, angústia, tristeza, choro. Tudo isso reflete o comportamento corpóreo ou a linguagem corporal. Vejamos algumas citações bíblicas de Salomão. Olha o que ele diz em Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Quando você está alegre, feliz, na sua alma, no seu espírito, isso transborda no seu corpo, no seu semblante, o sorriso, os seus olhos. Agora, Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne. Uma mente, um espírito saudável é vida para a carne. Existe uma vitalidade em seu corpo produzida por essa saúde espiritual, por essa alegria no Senhor, que é a nossa força. Agora veja bem, Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio para o seu corpo, mas o espírito abatido virá secar os seus ossos. Isso quer dizer que quando o seu espírito está abatido, isso emudece a sua alma e o seu corpo sente. Isso traz dores emocionais para o seu corpo, para os seus ossos. E isso é bíblico. Entretanto, as doenças psicossomáticas, um pedido de socorro da alma, tem aumentado muito, muito em nossa geração. É preciso cautela, discernimento espiritual para observar quando os problemas emocionais decorrem de causas naturais, das nossas rotinas, o desgastes natural, devido ao nosso corpo vai deteriorando, a idade vai chegando, ou através das causas espirituais.
Todavia, a forma indiscriminada do uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, sem levar em conta a, a verdadeira origem dos problemas emocionais, pode agravar mais ainda esta situação. E o salmista, na sua introspecção, como já pontuamos, ele recorre ao Criador para ter essa confiança, essa segurança no seu espírito para pedir socorro através do seu espírito a Deus para a sua alma. E ele interage no diálogo interior com a sua alma dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa resposta, o salmista ele não deixou registrado, mas ao longo do contexto da sua vida, das suas batalhas, nós podemos imaginar que o Senhor confortou, ou que o Senhor tratou aquele momento, lapidou e moldou ele. Mas naquele momento ele queria uma resposta. Por que perturba dentro de mim? E ele pede paciência, longanimidade, alma, te aquete, silencie o ouvido para o mundo aqui fora. Ouça a voz de Deus, espero em Deus, pois ainda o louvarei. Somente Ele é a salvação da minha face. Ele é a resolução dos meus problemas. Ele é o meu Deus. Aleluia. É dessa forma que o cristão, nascido de novo, gerado pela palavra e no Espírito, vivencia as suas batalhas emocionais e espirituais, esperando em Deus. Em continuação, nessa interação dessas três dimensões, precisamos buscar o equilíbrio e saúde, conforme o ponto 2 deste terceiro tópico, a interação das três dimensões, corpo, alma e espírito. Da mesma forma que o corpo ele padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Vejamos as referências bíblicas, Provérbios 18, 7 e 21, também Provérbios 21 e 23. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Repito, a língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano, que abate a alma, que abate o espírito. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. É o que diz Tiago no capítulo 3, versículo 6. Agora, um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda espécie de males, o que inclui também cuidados físicos, a manutenção do corpo, da mente, né, e relacionamentos saudáveis, conforme Colossenses 3, 5 a 9, Efésios 4, 25 ao 32 e também Efésios 6 e 18. Senão, nós podemos correr o risco de perder a sensibilidade do Espírito Santo, o discernimento do Espírito, e vamos estar igual ao mundo, sem nenhuma base, sem nenhum alicerce no nosso fundamento, desesperado, com a nossa alma sufocada. E também seremos cotados, né, como a maioria, né, de pessoas que estão nessa busca crescente por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional. Primeiro é preciso discernimento e cautela. É claro que o acompanhamento médico, psicológico é muito importante,
em situações clinicamente diagnosticadas e, de preferência, para o cristão, profissionais que entendem a palavra de Deus e têm os princípios cristãos. Mas quando o problema emocional tem origem espiritual, como crises produzidas pelo pecado não confessado, por mágoas, ressentimentos, a falta da liberação do perdão, os medicamentos não resolvem. No máximo, alivia os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Como nos cita o psiquiatra norte-americano Alan Francis em seu livro Voltando ao Normal, ele faz um alerta ao excesso de diagnóstico e medicalização da vida. Vejamos o que ele diz. Olha bem, preste bem atenção. A melhor forma de lidar com os problemas da vida diária é resolvê-los de maneira direta ou esperar que vão embora, em vez de medicalizá-los com um diagnóstico psiquiátrico ou tratá-los com um comprimido. Recorrer de um modo prematuro a medicamentos provoca um curto-circuito no caminho tradicional da cura natural e renovadora. Buscar o apoio da família, dos amigos, da comunidade, da igreja faz as mudanças necessárias na vida de forma programada, descarregar o excesso de estresse, o excesso de bagagem, dedicar-se a hobbies interessantes, passeio, pesca, viagem, aos exercícios, ao descanso, às distrações, à mudança de ritmo, ou por que não dizer até mudança de rota, superar os problemas sozinho, normaliza a situação, ensina novas habilidades e traz o indivíduo para perto daqueles que o ajudaram. Aí sim você consegue manter o equilíbrio entre o espírito, a alma e o corpo nessa interação dessas três dimensões. E ao longo do trimestre, em cada uma das lições, nós vamos aprofundar neste assunto da antropologia teológica, esse ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Concluindo essa lição, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, ele é poderoso. Num mundo tão conturbado, cheio de ruídos, agitado, a pressa, o estresse, o mundo cheio de contradições, injustiças, corrupções, ele nos dá sabedoria e vigor no espírito e na alma, a fim de vivermos saudáveis, servindo a Ele com todo o nosso ser. O apóstolo Paulo dá uma receita bem prática, simples, aos irmãos em Filipenses. No capítulo 4, 6 ao 9 de Filipenses, na NVT, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede toda a vossa alma, sentido, intelecto, e que guardará o seu coração e mente em Cristo Jesus. Verso 8, por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é admirável. Pense nisso. Pense no que é excelente e digno de louvor. E no mais, continuem a praticar
tudo que aprenderam e receberam de mim, que ouviram de mim mediante a palavra e que me viram fazer mediante o poder de Deus. Então o Deus de paz estará convosco. Aleluia. Eu quero orar por você e com você nesta hora. Grandioso, amado Deus, oh Senhor, eu te agradeço por essa lição, por esse estudo, pelos nossos ouvintes. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pelo meu espírito, pela minha alma, pelo meu corpo. Ah, Senhor, Tu és grande, Tu és digno de honra. Eu te rendo graças, Senhor, por essa obra da criação que o Senhor fez, que é o meu corpo, a minha vida, soprou em mim o fôlego de vida e me tornou alma vivente. E eu tenho um Espírito, Senhor, que comunica contigo, e selado pelo Teu Espírito Santo, que testifica com o meu Espírito que eu sou Teu Filho. Obrigado por ser o meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela minha regeneração. Eu nasci de novo, sou nova criatura em Ti. Te rendo graças, Senhor, pelo dom da vida, bem como, Senhor, a saúde física, a saúde mental e espiritual. Que possamos, Senhor, desfrutar neste corpo as maravilhas da Tua glória e nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas, dores e angústias na alma e no espírito, até que, Senhor, o nosso corpo seja revestido da incorruptibilidade no dia da redenção. A nossa oração, Senhor, é a mesma do apóstolo Paulo, que Tu és o Deus de paz e que o Senhor, Pai, nos santifique em tudo. Que o nosso espírito seja separado, a nossa alma seja separada para Ti, o nosso corpo separado para Ti, e que, Pai, nessa interação dessas três dimensões sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até o fim, Senhor, até a Sua vinda no arrebatamento da igreja. É o que nós te pedimos. Queremos estar, Pai, com um corpo transformado, um corpo de glória, com a nossa alma e o espírito, Pai, contigo na eternidade para todo sempre. Esta é a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Gratidão por estar conosco até o final desta videoaula e que este estudo bíblico possa continuar edificando a sua vida, fortalecendo o seu espírito, a sua alma e também o seu ministério, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula na escola bíblica dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides e esboço Ruas EBD em PDF desta videoaula. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, bem como nas nossas redes sociais, @RuasEBD no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos nesse projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Nossos contatos estão disponíveis para agendamento, estudo bíblico, seminário, pregação e escola bíblica. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos dispenseiros dos seus mistérios. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana, caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Gratidão pela sua atenção, a sua interação neste estudo bíblico e que você tenha juntamente com a sua família uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que o amor de Deus, a graça e a paz e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.